Oi, crianças, tudo bem com vocês aí em casa? Como que vocês estão? Quanto tempo já que a gente não pode se encontrar lá na igreja, né? Mas eu tô muito feliz de estar hoje aqui, através desse vídeo, podendo contar mais uma historinha para vocês. Vamos começar o nosso cultinho com uma oração? Vamos aproveitar essa oração e agradecer ao Papai do Céu pela nossa família? Vocês sabiam que a família foi uma ideia que veio de Deus? É isso mesmo, ele que teve a ideia de formar a família. E isso é um presente muito grande, não é verdade? Apesar de ser um pouco chato esse período que a gente está passando, que tem que ficar em casa, não pode sair muitas vezes, a gente pode olhar pelo lado bom. Porque por um outro lado, nós temos a oportunidade de ficarmos mais juntinho dos nossos pais, dos nossos irmãos, não é mesmo? Quem mora com os avós. E sempre tem um lado bom. E podemos também ser gratos a Deus por Ele estar cuidando de nós, mesmo em meio a toda essa pandemia. Então vamos lá, vamos fechar os olhinhos, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui pela internet, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer falar para o nosso coraçãozinho, que a gente possa usar isso no nosso dia a dia. Obrigado pela nossa família, pelos nossos pais, avós, pela tua proteção e pelo teu cuidado. Abençoa o nosso dia e a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, hoje eu vou contar para vocês uma historinha da onde? Da Bíblia, isso mesmo. A história de hoje é de uma pessoa que se chama Daniel e ela está lá na Bíblia. Aqui, ó, vou mostrar para vocês que eu li essa historinha aqui na Bíblia para contar para vocês. No livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel era um homem muito temente a Deus. O que significa ser temente a Deus? Significa obedecer, buscar a Deus através da oração, através da leitura da palavra dele, porque só lendo a Bíblia que nós vamos saber o que Deus quer da gente, não é verdade? O que devemos fazer, como devemos ser, é através da leitura da palavra dele. E Daniel era uma pessoa assim. E por ele ser uma pessoa muito boa, honesta, procurava fazer tudo corretamente, ele era muito admirado. E nessa época, o rei do lugar que Daniel vivia se chamava Dário. Ele resolveu dividir o país dele em vários pedacinhos, chamados de província. Ele resolveu dividir em 120 províncias e escolheu 3 pessoas para coordenar tudo aquilo, porque era muita coisa para ele fazer sozinho. E uma dessas pessoas que ele chamou para coordenar era Daniel, porque ele achava Daniel uma pessoa muito boa, muito sábia, muito honesta, e ele confiava em Daniel. Então, o rei Dário convidou Daniel e mais 2 outras pessoas para serem ministros, né, que era um cargo logo abaixo do rei, um cargo muito importante. Só que aqueles ministros, eles estavam com ciúmes, com inveja de Daniel, porque Daniel era o melhor de todos eles, era o que tomava as decisões certas, era de quem o rei mais gostava. Então eles tiveram uma ideia, vamos fazer alguma coisa, vamos descobrir alguma coisa de errado que Daniel está fazendo para contar para o rei. Assim o rei não vai mais gostar dele, ele não vai mais ser o preferido do rei. Só que eles procuraram e não encontraram nada de errado. Daniel não fazia nada de errado. Então eles resolveram bolar um plano. Falaram, vocês já perceberam que Daniel toda noite, todos os dias, 3 vezes por dia, ele vai lá no quarto dele e ó, o que Daniel fazia? Ele orava a Deus. Como ele orava com as janelas abertas, todo mundo via. E eles falaram, tive uma ideia, vamos falar para o rei, fazer uma lei. Aí eles chamaram, rei, vem aqui. Aí o rei falou, oi meus amigos, o que foi? Olha, o que o senhor acha da gente fazer uma lei assim? A gente gosta muito do senhor, sabe que o senhor é maravilhoso, o melhor rei que já existiu. Vamos fazer uma lei por 30 dias que ninguém aqui do reino pode orar para outra ou pedir qualquer coisa para outro Deus ou para outra pessoa, só para o Senhor. O rei achou aquilo uma ideia muito legal. Ah, que bom, eu vou ser o único que todo mundo vai pedir as coisas, gostei dessa ideia, pode fazer essa lei. E aí, rei, se alguém desobedecer a lei,
ele vai ser jogado na cova dos leões. Tudo bem, rei? Claro, tudo bem, muito boa a ideia de vocês, vamos fazer essa lei. Só que o que acontece? O rei sabia que eles, né, os amigos do rei sabiam que quando o rei assinasse essa lei, ele não poderia mais desistir. Então foram lá, escreveram a lei e o rei assinou. E o guardião lá do rei pegou, né, a lei e foi ler lá para o povo. A partir de hoje, por 30 dias, nenhuma pessoa que habita aqui no reino do rei Dário poderá orar ou pedir qualquer coisa a algum outro deus, a não ser ao próprio rei. Só que Daniel, como a gente viu, não se importou com isso, porque Daniel não ia deixar de obedecer e de orar a Deus. E logo depois, Daniel estava no seu quarto lá orando a Deus. E os inimigos de Daniel, que se fingiam ser amigos do rei, viram e falaram: rei, Daniel está orando ao Deus dele. Você escreveu lá na lei que quem orasse ia ser jogado na cova dos leões. Mas o rei gostava muito de Daniel. Aí o rei tentou desfazer a lei, mas não teve jeito. Depois da lei assinada, não tinha mais como desfazer aquela lei. Então o rei chamou Daniel e falou: Daniel, eu gosto muito de você, mas eu fiz uma lei e eu vou ter que te jogar na cova dos leões. Então o rei colocou Daniel na cova dos leões, trancou Daniel na cova dos leões e falou: Daniel, ore ao teu Deus e peça para que ele te livre desses leões. E foi o que Daniel fez. Daniel, lá na cova dos leões, orou a Deus e Deus mandou um anjo. E sabe o que o anjo fez? O anjo fechou a boca dos leões. E Daniel não foi ferido. Daniel passou a noite na cova dos leões, dormindo tranquilamente, porque Deus cuidou dele. Deus honrou a Daniel, né? Honrou a atitude de Daniel, que estava apenas orando a Deus, não tinha feito nada de errado, não merecia estar na cova dos leões. E no dia seguinte, o rei foi até a cova dos leões e chamou: Daniel, Daniel. E aí lá de dentro da cova ele escutou: oi, rei, estou aqui. O rei ficou muito feliz porque Daniel estava vivo e ele pôde ver o poder de Deus, o poder do nosso Deus, que naquela época cuidava de Daniel. Só que Deus, ele nunca muda. Ele cuidava de Daniel naquela época e hoje ele cuida de você, amiguinho. Cuida de mim, cuida de vocês, não é mesmo? Então, sempre que tivermos um problema, tivermos passando por uma dificuldade, por um período complicado, podemos fazer o quê? Orar ao nosso Deus e confiar que Ele vai cuidar de nós em qualquer situação, mesmo que às vezes pareça uma situação difícil que não tem solução, mas para Deus nada é impossível. Ele é fiel e Ele cuida muito de todos os seus filhos, por isso, mesmo em meio às situações difíceis, podemos confiar no Papai do Céu, porque assim como Ele cuidou de Daniel, porque Daniel era obediente, acreditava em Deus, fiel e estava sempre orando, ele vai cuidar de você também, tá bom? Então, gente, essa foi a historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem e sempre se lembre que quando tiver algum problema, alguma dificuldade, peça a Deus que Ele cuida de nós. Ele nos dá paz, Ele manda seus anjos para nos proteger, tá bom? Se você ver o papai ou a mamãe triste aí também, passando por algum problema, você pode contar essa historinha para eles e falar: papai, mamãe, vocês podem acreditar em Deus, porque assim como Deus cuidou de Daniel há muitos anos atrás, Ele continua vivo e Ele continua cuidando de nós. Crianças, vamos fazer uma oração para terminar aqui o nosso cultinho. Então vamos lá, fechem os olhinhos e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado porque podemos confiar em Ti, mesmo em meio aos problemas. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, um beijo grande para vocês, uma ótima semana e nos vemos no próximo cultinho, tá bom? Tchau, tchau!